Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui na nossa EBD online. Vamos estudar, aprender, dialogar um pouco sobre a nossa lição, que é a lição de juvenis, que é a faixa etária de 15 a 17 anos, é nosso terceiro trimestre, a lição de número 7, que é o tema o propósito do sofrimento, a lição de número 7, ou de número 8, perdão, é o propósito do sofrimento. Então, nesta lição de número 8, a gente vai abordar alguns pontos, que também nesta leitura, a leitura em classe, está 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1, 2 e pulando do 12 até o 19. O primeiro objetivo é compreender o sofrimento e o seu propósito, o sofrimento de Cristo e o seu propósito. O segundo é entender que o justo sofre. Entender que o justo sofre. E o terceiro é responder a pergunta: sofrer faz bem? Então, essa é uma pergunta, Então, a gente vai decorrer nesta lição e a gente vai ver essas respostas destes objetivos. Graças a Deus, é interessante também frisar aqui aos caros professores, até alunos, você que está assistindo esta pré-aula, é interessante ver a questão do tema, então, que está baseado em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2, e versículo 12 ao 19. Mas ver o que abordar o tema, o livro de 1 Pedro, porque dentro desse contexto que Pedro escreve esta carta, esta primeira carta, ele escreve a pessoas específicas, no caso, a regiões específicas, que é do Ponto, a Galácia, a Capadócia, enfim, todas essas regiões que existem cristãos e que Paulo também passou por ali, pela Ásia Menor, e residiu congregações, pessoas que aceitaram a Jesus e o Evangelho da Graça. E entendendo também que Pedro, ele anima os irmãos a permanecer fiéis, ou fiel, em meio às aflições e às perseguições. E dentro daquele contexto, antes de Nero, existiam perseguições e a cristãos e pessoas que aceitaram Jesus naquela época foram perseguidos, foram afligidos. Mas Pedro, ele anima esses irmãos para ter uma conduta digna. E em meio a essas perseguições, a essas aflições, que eles continuassem dignos daquela aceitação, daquela confissão de Jesus, e que eles continuassem em Cristo, firme na fé, acreditando, continuando fiel a Jesus Cristo, não negando a sua fé. É interessante que ele vai dizer aqui, no capítulo 1 de Pedro, versículo 6 e 7, ele vai dizer para aqueles irmãos as seguintes palavras, que diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais
contritados por várias as provações, ou várias provações. Versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro está aqui animando essas pessoas nessa palavra introdutória, nessa ação de graça pela vida deles, mas ele faz um upgrade na vida desses cristãos para que eles continuem marchando, continuem fiéis, continuem avante, continue firmado, contritado em Jesus Cristo, tendo fé, e que sabendo que a fé deles é provada como ouro, né, refinado. E agora, dentro desse contexto, nós vemos aqui qual o propósito deste sofrimento que Jesus ele passou. Qual o propósito? Então Pedro, ele diz no primeiro versículo do capítulo 4, ele fala que nós vamos ler aqui porque é interessante a gente ler, né? Ele diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, Paulo, ou Pedro, né? É interessante, Pedro, Paulo, né? Parece, né? Mas Pedro, ele diz que Cristo sofreu na carne, viveu, padeceu, foi crucificado, foi morto, ressuscitou, mas ele venceu todos esses obstáculos, sofreu. Por quê? Por amor de um povo, por amor de nós, não é isso? Por amor de cada um de nós. É claro que ele se referia a aquelas pessoas daquela época, né? E é interessante quem poderia querer sofrer por alguém que não quisesse considerar este sofrimento, ou mesmo uma pessoa, alguém poder sofrer por alguém que não gosta, né? Não o quer. Então, mas Cristo, ele sofreu por mim, que quero ele, que amo ele, por você que ama Jesus, mas ele sofreu, ele padeceu por alguém, por aquelas pessoas que não amam a Jesus, não querem Jesus, faz pouco caso de Jesus, mas Jesus sofreu por eles. E qual é esse propósito? É de que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, todos possam aceitar a Ele e ir para o céu, salvar a cada um de nós. Mas é lógico que só podemos, né? Cada um só pode se aceitar a Jesus. E é interessante que também a gente pode entender que o justo sofre. E é interessante no segundo ponto, embora pareça estranho, a alegria com o sofrimento, é importante mencionar que tal ação somente acontece pela atuação do Espírito
Espírito Santo. Isso quer dizer que quando Pedro ele fala, quando se aceita a Jesus, quando se tem Jesus na vida, o Espírito Santo ele começa a trabalhar na vida da gente e a gente vai saber discernir aquilo que é a alegria, aquela alegria que a gente sente, se está agradando a Deus ou não. É interessante saber que, às vezes, temos algo na nossa vida que, de fato, estamos fazendo, vamos entender se estamos fazendo a vontade de Deus ou não, e se aquilo realmente é do propósito de Deus ou é de uma forma humana da gente. Por exemplo, se uma pessoa ela roubava ou rouba ou furta, faz alguma coisa de errado que foi designado dela própria, e ela não pode dizer que está agradando a Deus por conta daquilo, ou dizer que Deus é injusto, que está sofrendo porque Deus lhe colocou ali. Não, esse sofrimento aqui que Pedro ele fala não é o que ele quer dizer. O sofrimento aqui é sobre você é evangélico, você trabalha, vamos supor, num departamento, né, que não tem pessoas evangélicas, e você está lá. Simples fato, você não disse que chegou, você chegou e não disse que era crente, vamos dizer assim. E você chegou lá, fez o seu trabalho e tal, mas existem pessoas ali, alguém que, por saber e entender pela sua forma de conduta, pela sua forma de agir, como o texto diz, né, fala, e as pessoas, alguém começa a dizer que não gosta de você só porque você serve a Jesus, só porque você é crente, é isso? Só porque você é evangélico. Mas você continua trabalhando, você continua progredindo, você continua dando glória ao nome de Jesus, mas você aí de repente começa uma perseguição na sua vida, originada porque você é evangélico, você serve a Deus. Então, esse sofrimento ali glorifica o nome de Jesus. Por quê? Porque você serve a Jesus e você não faz a vontade do mundo. Então, biblicamente, isto glorifica o nome santo de Jesus. Porque não foi uma coisa que você provisionou, não foi uma coisa que você pediu, não foi uma coisa que você fez para merecer, ou mesmo você não matou, não roubou, não foi algo desse tipo. Foi porque simplesmente você serve a um Deus que é maravilhoso. Você agrada a Deus, você tem uma boa conduta diante de Deus e diante dos homens, mas por isso, por simplesmente você exercer a fé, por simplesmente você se basear na palavra do Senhor Jesus, você é perseguido. E isso a gente vê, né, constantemente, né, vê no decorrer da nossa vida, a gente tem esses, né, mas ali o texto, Pedro, ele exorta em meio às aflições, em meio às
as dificuldades, você deve exortar o nome do Senhor, deve glorificar o nome do Senhor em meio às situações, ao sofrimento, tá certo? Então, que Deus continue abençoando a vossa vida, que Deus continue te ajudando e te fazendo prosperar espiritualmente, e que em meio à escolha que você fez em servir ao Senhor Jesus, você glorifique a Ele em meio às situações que você estiver passando, porque o tema é sofrimento, para que nós não venhamos dizer, quando estivermos passando por alguma situação difícil, a gente venha entender o porquê a gente está passando isso e a gente venha separar as coisas, aquilo que glorifica a Deus e aquilo que não glorifica a Deus. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e te ajudando. Tenha uma boa aula em nome de Jesus. Um abraço. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.